começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre transparência. O artigo 5º garante ao cidadão o direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral. A lei estipula o prazo e quem se negar a repassar os dados pode ser responsabilizado. Só estão resguardadas as informações em que o sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E para falar sobre a transparência nas informações, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Mário Vinícius Clausen Spinelli, secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas da Controladoria Geral da União. Ele é mestre em Administração Pública. Seja bem-vindo, secretário. O governo federal lançou em 2004 o Portal da Transparência. Dá para a gente fazer um balanço das informações passadas, se elas têm atendido a expectativa da população? Sem dúvida. E o enorme número de pessoas que visitam o portal, esse número vem crescendo desde a criação, da sua criação, é uma clara demonstração que cada vez mais a sociedade se interessa por esse tipo de informação. E a Lei de Acesso à Informação é mais um marco nesse grande quadro que se apresenta, a sociedade se interessando pelas coisas do governo. E também está aqui conosco Augusto Miranda, conselheiro da organização não governamental Transparência Brasil. Ele também é diretor do Instituto de Fiscalização e Controle. Já bem-vindo, conselheiro. De que forma que as ONGs agem para poder cobrar transparência nas informações? Bom, de diversas formas, Flávia. Mediante a solicitação direta de informações de caráter específico, né? Também pela publicação de estudos voltados à comparação entre oferta de informações, especialmente por sites e portais governamentais da internet, né, que permitem que os estudiosos, os acadêmicos, a própria imprensa, se valha dessas informações para evidenciar quem promove e quem oculta a publicidade no meio da gestão pública brasileira. E dá para a gente fazer um balanço e tem surtido efeito? Tem surtido efeito e acreditamos que a Lei de Acesso à Informação ela será um divisor de águas nessa questão da mudança cultural da gestão pública, no sentido de que a publicidade seja a regra e não a exceção, como infelizmente acontece até hoje. E a legislação avança para garantir o acesso às informações. Duas leis específicas estão ajudando a população brasileira a saber mais sobre ações e gastos do governo: a Lei da Transparência e a Lei de Acesso à Informação. Acompanhar passo a passo as informações sobre gastos do governo. Isso já é possível desde 2009, com a Lei da Transparência, que obriga a divulgação dos orçamentos da União, estados, municípios e do Distrito Federal. Cidades com mais de 100 mil habitantes tiveram um ano para se adaptar à medida. Já os territórios com 50 mil pessoas ganharam prazo maior, 4 anos. Qualquer cidadão, partido político ou associação pode denunciar aos tribunais de conta a falta de acesso aos dados do governo. Outra medida para facilitar o acompanhamento de ações do governo é a Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor em maio deste ano. Dados do Executivo, Legislativo e Judiciário têm que ser fornecidos a qualquer cidadão interessado. Mas a regulamentação prevê que o acesso e a divulgação de informações sigilosas devem ser definidos pelos estados, municípios e Distrito Federal. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, fala da dificuldade em implementar as leis, já que alguns lugares não têm acesso à tecnologia nem à rede de comunicação. E mais, disponibilizar as informações para a sociedade depende do trabalho de servidores e do dinheiro das prefeituras. O município, pensando em dinheiro, não tem. E o que vai haver necessariamente? Funcionários em desvio de função. O prefeito vai ser penalizado também por isso. Você vai ter que eventualmente pegar da educação para poder ir lá buscar e fazer a busca da informação requerida. Você vai pegar da saúde, você vai pegar até o motorista para que ele busque dados, porque não tem esse banco. O presidente da Confederação diz ainda que é difícil precisar o tempo que alguns municípios vão levar para se adequar, mas que essas leis trazem grandes avanços para a sociedade e cabe ao cidadão cobrar que elas sejam aplicadas na prática. Nos últimos tempos, nesse aspecto da transparência para o cidadão, é uma das melhores leis que nós construímos. É preciso que, antes de mais nada, treinar o cidadão, porque o cidadão estando treinado e estando consciente,
que é um direito dele, ele vai obrigar o gestor ou o servidor a se adequar, porque afinal tem uma lei. Secretário, a gente viu aí que os municípios podem ter problema por falta de dinheiro de funcionários disponíveis para implementar as leis. De que forma que o governo federal pode ajudar nesses casos? Em primeiro lugar, é bom ressaltar que a lei envolve uma mudança cultural. Isso significa dizer que o servidor público, seja de qualquer esfera de governo, ele tem que entender que a lei, que a informação pertence ao cidadão e o Estado é apenas o seu guardião. Então, todos os entes federados, isso inclui também os municípios, devem tratar o assunto com absoluta prioridade. Foi assim que nós fizemos no governo federal. Tão logo aprovada a lei, houve uma intensa mobilização para que os órgãos públicos federais estivessem prontos. Isso também deve ocorrer nos municípios. Evidentemente que no primeiro momento nós priorizamos o governo federal, o Poder Executivo Federal. Agora, em um segundo momento, nós também temos planos de apoiar os municípios, oferecendo capacitações, apresentando um pouco da nossa experiência no que diz respeito ao preparo para a implantação da lei de acesso. E na sua visão, conselheiro, o que pode ser feito para agilizar a implementação dessas medidas? Essas alegações apresentadas à matéria exemplificam a necessidade da lei de acesso à informação, porque não é possível, nos dias de hoje, se alegar dificuldades financeiras ou mesmo de ordem tecnológica ou de pessoal para o fornecimento de informações ao cidadão. Hoje existem ferramentas tecnológicas gratuitas, disponíveis na internet a qualquer pessoa, né, consequentemente a qualquer prefeitura, para publicar, seja um documento em Word, ou PDF, ou uma planilha, né, com as informações que são necessárias para o acompanhamento por qualquer cidadão, desde o quadro de servidores de um posto de saúde, a questão da merenda escolar no colégio do bairro, uma obra que está em andamento na cidade. Então, fica evidente com esse tipo de declaração que, infelizmente, a transparência não é a regra, é a exceção. Então, por isso que é mais ainda importante que haja, de fato, a mudança de cultura quanto ao entendimento de que o guardião da informação, que é o poder público, não pode privar o cidadão do acesso a esse tipo de informação. Agora, as pessoas já estão mais conscientes de que é preciso realmente colocar a mão na massa para implementar essas medidas? Há 20 anos, quando se criou o Código de Defesa do Consumidor, não existia essa consciência de que o consumidor tem o direito de reclamar, de exigir qualidade em produtos, em serviços, né? E hoje é lugar comum. Não se concebe hoje, qualquer um de nós que vá a uma loja comprar um produto ou solicitar um serviço, se contente com uma coisa mal feita, mal realizada. Da mesma forma, nós acreditamos que, paulatinamente, essa cultura irá se incorporar à prática do cidadão e vai fazer essa mudança de fato acontecer em todo o Brasil. Agora, secretária, a gente sabe de alguns municípios que não têm nenhum acesso à internet ainda, que a prefeitura é carente mesmo. Nesses casos, como é que fica? Com relação à disponibilização das informações na internet, somente os municípios com população inferior a 10 mil habitantes estão excetuados pela lei, ou seja, não necessitam divulgar as suas informações obrigatoriamente na internet. Agora, é bem verdade que há todo um arcabouço legal e cada vez mais, mesmo esses pequenos municípios, terão que divulgar, inclusive, as suas despesas. Nós temos que lembrar que não apenas a Lei de Acesso à Informação, mas a Lei Complementar 131 de 2009, chamada de Lei Capiberibe, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece um cronograma para que todos os entes federados publiquem as suas informações, as suas despesas em tempo real, por exemplo. Ou seja, a partir de 2013, mesmo os pequenos municípios terão que ter seus sites de transparência, terão que estar prontos para essa nova realidade. Então, é importante salientar que todos devem se preparar adequadamente, o tempo é mais do que razoável, conforme o Augusto salientou, é um investimento que o município faz, mas o benefício é muito maior, porque a sociedade passa a confiar no município, passa a confiar naquele órgão público que publica, que divulga as suas informações. Transparência é essencial para assegurar ao cidadão que o seu recurso, que o dinheiro investido nos impostos está sendo bem aplicado. Então, essa é uma medida fundamental para criar essa relação de confiança entre o Estado e os seus cidadãos. E cabe acrescentar, Flávia e Mário, que além da questão do controle pela sociedade, o propósito de se oferecer o acesso à informação à sociedade como um todo também é de otimizar a gestão pública, de aprimorá-la, de aperfeiçoá-la. É impossível qualquer gestor, seja desde o presidente até um prefeito de cidade, saber tudo que se passa no âmbito da sua gestão.
de um funcionário que falta, ou uma obra que está sendo mal executada, ou está sendo superfaturada. Então, o controle social, que é o que a lei vai possibilitar, ajuda nesse sentido do gestor público bem intencionado de identificar locais da gestão pública que precisam dessa otimização e desse aprimoramento. E todas essas informações que o senhor falou aí vão ter que estar disponíveis, então? Exatamente. Mesmo que não tenha internet, existe o quadro de avisos no saguão principal da prefeitura, afixe lá, né, a relação de funcionários, as informações todas que estão previstas, né, para o cumprimento da lei de acesso à informação, que estará plenamente contemplado. Tem outro efeito que nós já percebemos que a lei irá causar na administração pública, que é um aprimoramento dos próprios processos de gestão. Porque o órgão que não estiver muito bem organizado, ele terá sérias dificuldades de fornecer a informação solicitada. Então, esse é um efeito indireto da lei, aprimorar os fluxos internos do órgão. O órgão tem que mapear exatamente que setor é responsável por determinada informação. Então, é um efeito também de aprimoramento da própria gestão pública. Agora, que tipo de informação tem que estar disponível e o que fica sigiloso, de acordo com a lei? Nós podemos dividir a lei em dois grandes blocos. Um bloco que trata do que nós chamamos de transparência ativa, que é a disponibilização das informações pelos órgãos públicos, independentemente de solicitação pelo cidadão. Já a transparência passiva, quando o cidadão requer a informação que ele necessita. No que diz respeito à transparência ativa, ou seja, aquelas informações divulgadas, independentemente de solicitação, o órgão tem que disponibilizar dados que são de interesse da sociedade, como, por exemplo, a sua estrutura, as suas despesas, as suas licitações, os contratos, perguntas frequentes que a sociedade vem solicitando, ou seja, uma série de informações que são úteis à sociedade. E vale aqui ressaltar que quanto mais o órgão for transparente nesse aspecto, quanto maior for o rol de informações fornecidas independentemente de solicitação, evidentemente que isso irá diminuir aquelas informações requisitadas na transparência passiva. Já está na internet, por exemplo, o cidadão não precisa pedir, ele pode acessar direto. Exatamente. Tem prazo para dar essas informações que forem solicitadas? Esse prazo é de 20 dias, prorrogáveis em casos justificados por apenas mais 10. E o que o cidadão que não for atendido pode fazer, doutor Augusto? Bom, ele pode primeiro identificar se houve uma justificativa plausível para a negativa do acesso àquela determinada informação. E em caso de não procedência ou mesmo questionamento sobre essa justificativa, recorrer à instância imediatamente superior no âmbito do local onde ele requisitou, no caso municipal do prefeito, no caso governamental, governador, presidência da República, no caso aqui do governo federal até o ministro da CGU, né, para poder fazer esse recurso, avaliação de recurso, que é um instrumento interessante que a lei prevê. Não pode ficar calado. Exatamente. E no próximo bloco, você vai saber mais sobre a transparência nas informações. O artigo 5º volta já. De volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são Augusto Miranda, conselheiro da ONG Transparência Brasil, e Mário Vinícius Spinelli, secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas da CGU. No programa de hoje estamos falando sobre transparência nas informações. A Lei de Acesso a Informações entrou em vigor em 16 de maio. Só no primeiro dia de funcionamento, a Controladoria Geral da União recebeu 708 pedidos. Secretário, esse número é alto ou já era esperada essa procura toda? Já era esperado porque havia uma demanda represada. A lei de acesso permitiu, então, que o cidadão solicitasse aquelas informações que ele já necessitava, já desejava, mas que até então esse acesso não estava regulamentado. Por outro lado, cada vez mais a sociedade conhecendo a lei de acesso, haverá uma tendência de que ela use mais as suas prerrogativas. E esse acesso é crescente? Nós temos que esperar para saber como a sociedade irá se comportar a respeito disso. Mas eu entendo que sim. E esse é o principal objetivo da lei. O principal usuário da lei tem de ser a sociedade, ou seja, ela deve se interessar, solicitar aquelas informações que necessita. E, nesse sentido, vale destacar que a lei ela serve não apenas como uma ferramenta essencial na prevenção e no combate à corrupção, mas também com relação ao próprio conhecimento das políticas públicas. Muitas das informações solicitadas, e nós podemos verificar isso, dizem respeito a como utilizar determinada política, como ter acesso a determinado benefício.
Doutor Augusto, de que forma que essas informações ajudam as ONGs que cobram transparência? Facilita o trabalho de vocês? Sim, facilita, principalmente por identificar aquelas unidades da federação ou municípios ou órgãos que são mais resistentes à oferta da informação, né? Vai permitir que nós possamos fazer estudos comparativos sobre o atendimento tanto à lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito à publicação em tempo real, né, dos gastos, que é a lei de 2008, quanto agora a lei de acesso à informação. E lembrando que acesso à informação não é somente acesso a informações de natureza financeira, né? Existe muita coisa que é de interesse do cidadão, que não diz respeito necessariamente a finanças, e que será muito útil de saber e ter acesso a isso, como, por exemplo, saber qual é o quadro de profissionais de saúde que atende no seu posto comunitário, né? Como é estruturada a escola do seu filho, como se dá o atendimento às demandas que a sociedade apresenta no âmbito de uma administração regional, né? Coisas dessa natureza que dizem respeito à forma de desenho e organização da gestão pública naquele local determinado, né? Então, a grande vantagem que nós também identificamos com a Lei de Acesso à Informação é essa otimização da máquina pública de uma forma em geral. E como é que a pessoa que quer uma informação deve proceder? Ela tem que fazer esse pedido pessoalmente? Ela pode fazer pela internet? Como é que ela deve proceder? A lei estabeleceu que os órgãos públicos devem instituir os SICs, que são os Serviços de Informação ao Cidadão. Isso vai variar conforme o órgão que ele vai responsável pela informação que ele necessita. No caso do governo federal, além dos SICs, que são uma sala, na verdade, de atendimento ao cidadão, ou seja, o cidadão pode se dirigir até o órgão público e ir lá solicitar informação, nós criamos também um sistema único, que reúne todas as informações solicitadas no âmbito do Poder Executivo Federal. Então, o cidadão pode solicitar essa informação da sua própria casa, né, entrando no nosso sistema e solicitando o acesso. Evidentemente que, quando a solicitação, no caso do governo federal, for o cidadão se dirigir até o órgão e solicitar pessoalmente, o servidor responsável pelo SIC, ele irá lançar a informação nesse sistema único. Isso tem um objetivo, a criação desse sistema. Depois nós iremos produzir relatórios estatísticos, quais são os órgãos mais demandados, quais são as questões mais solicitadas pelo cidadão, qual é o tempo de resposta médio do Poder Executivo Federal, coisas que são de interesse da sociedade. E vai ter uma fiscalização para ver se esses dados estão sendo atualizados ou o próprio cidadão é que tem que ficar atento? A Controladoria Geral da União, no âmbito do Poder Executivo Federal, é responsável pelo monitoramento da Lei de Acesso à Informação. Então, ou seja, cabe a nós, além de instância recursal, nós também iremos monitorar, e já estamos fazendo isso desde o início da vigência da lei, como anda a divulgação pelos órgãos do Poder Executivo Federal. E as ONGs vão estar de olho também, né? Certamente nós cumpriremos esse papel de acompanhamento do pleno cumprimento da Lei de Acesso à Informação, porque é de interesse da sociedade como um todo que o máximo de informações possíveis sejam oferecidas de forma ativa, como a lei prevê, e não apenas mediante requisição preliminar feita pelo cidadão, né? Até para justamente evitar que o poder público se organize para atender demandas de acesso à informação e não se predisponha, como é o desejável, já oferecendo de antemão as informações necessárias. E nas ruas as pessoas falam sobre a importância de ter acesso às informações do governo e principalmente saber onde e como o dinheiro está sendo aplicado. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Nós devemos saber de tudo que se passa e sendo facilitado, né, essas informações, a gente vai saber mais, né? Se a gente tivesse uma informação, a gente ficava mais atento às coisas, né? Isso é importante. A população tem que ter esse acesso, né? E se tivesse disponível pelo site, pela internet, é melhor para a população, para ela estar acompanhando o que está passando dentro do governo. Investigar e saber o que é que está havendo. Se está gastando demais, se está certo, se está errado, a pessoa fica sabendo. A corrupção se combate botando na cadeia mesmo, né? Mas pelo menos é um passo para você saber como o seu dinheiro está sendo gasto. São tantas coisas que acontecem que de repente você não sabe para onde está indo esse dinheiro, então melhor a gente ter essa informação mesmo. Do meu ponto de vista já era para isso estar acontecendo faz tempo, porque a gente tem o poder de colocar eles lá, mas a gente nunca teve o direito de saber com que eles estão fazendo, o que eles estão gastando com dinheiro público, né? Secretário, a gente viu que as pessoas encaram esse acesso a informações como uma forma de vigiar o uso do dinheiro público, mas vai além, né? Exatamente, é uma
forma também de inclusão social, as pessoas entenderem os direitos que têm, terem acesso a políticas públicas, conhecerem os detalhes daquelas políticas, ou seja, o Augusto citou um bom exemplo, o cidadão pode no município saber quem são os médicos que atendem no programa de saúde da família, qual é a carga horária que esse médico deve cumprir durante a semana, e cobrar, e exigir, né, que essa carga horária seja cumprida, ou seja, o principal usuário tem de ser o cidadão. Agora, como é que é esse cidadão? Ele viu aí uma irregularidade nos dados oferecidos. Como é que ele pode fazer essa denúncia? No site da Controladoria Geral da União, há um caminho para que o cidadão possa oferecer essa denúncia. Então, além disso, ele pode enviar pelo correio. É bastante simples esse procedimento de encaminhamento da denúncia e há todo um rito na Controladoria Geral da União para tramitar e apurar essa denúncia. Agora, o senhor acredita que essas leis vão ser realmente eficazes ou podem esbarrar na burocracia, doutor Augusto? Como eu disse no começo da nossa conversa, ela enseja uma mudança de cultura no Brasil, tanto do poder público quanto do cidadão. Poder público no sentido de oferecer de forma ativa as informações de interesse da sociedade, né? Algumas delas já colocadas aqui na nossa conversa. E outra é a atitude do cidadão de exigir a informação, de cobrar e de denunciar, no caso, seja o Ministério Público, ou órgão competente no âmbito do seu município, do seu estado, ou do nível federal, para que cada vez mais a oferta de informações se torne, de fato, uma prática comum e não se discuta mais se é ou não o caso de se oferecer informação. É a regra que está na nossa Constituição, no artigo 5º, inclusive, né? A publicidade é a regra que deve ser um dos princípios basilares da administração pública no Brasil, e é isso que nós desejamos com essa lei de acesso à informação. E é bom salientar que o cidadão sequer necessita justificar. Ele não precisa explicar por que ele precisa daquela informação. Basta ele pedir a informação. Basta ele pedir. Essa é uma grande inovação trazida pela lei. O senhor acredita que isso vai inibir o mau uso do dinheiro público? Sem dúvida. Nós temos a convicção que a transparência é o melhor remédio contra a corrupção. Essa cultura de vigilância constante por parte da sociedade ela é essencial para que os gestores públicos saibam que estão sendo monitorados, que estão sendo acompanhados, que devem prestar contas dos seus atos à sociedade. Então é fundamental, é uma medida fundamental no que diz respeito à prevenção e ao combate à corrupção. Eu complementaria de que a negativa, a dificuldade, a colocação de embaraços, obstáculos de qualquer natureza para oferecer informação é um indício sério de problemas que estão acontecendo naquele determinado órgão, prefeitura, enfim. E o cidadão pode, inclusive, o servidor pode, inclusive, ser responsabilizado. A lei é muito clara nesse sentido e prevê hipóteses de responsabilização do servidor público que negar acesso à informação pública. O que pode acontecer com o servidor? No caso do Poder Executivo Federal, a lei define que a sanção mínima é a suspensão, né? E há todo um rito previsto na lei específica. No caso de estados e municípios, isso dependerá da regulamentação desses entes. Agora, o senhor acredita que o fato do Brasil ser um país tão grande, isso propicia maior corrupção? Porque sempre se fala isso, né? Nós temos 5.565 municípios, se não me falha a memória, 27 estados, governo federal, a máquina pública gigantesca no Brasil, que na maior parte das vezes não é devidamente monitorada. Os órgãos de controle têm dificuldades quanto às informações, especialmente no nível municipal. Em determinadas regiões do Brasil, essa cultura ainda não está desenvolvida, né? Então, é sim preocupante o que acontece em várias regiões do Brasil. A própria CGU, em conjunto com a Polícia Federal, infelizmente tem constatado em várias ocasiões situações de irregularidade graves e feitas de forma grosseira, né? No que diz respeito a desvio, a fraudes, né? Então, isso coloca em evidência que essa lei, de fato, é oportuna, é necessária, principalmente para uniformizar essa preocupação da sociedade e acompanhar devidamente o que acontece na sua cidade, no seu município. Secretário, uma polêmica envolve a divulgação dos salários. O senhor acredita que isso pode ferir a intimidade ou apenas parte dos dados fica disponível? Como é que é nesse caso? Não é o nosso entendimento. Nós entendemos que o servidor público, o próprio nome já diz, servidor público deve prestar contas à sociedade de quanto recebe. E cabe ao governo também prestar contas, esclarecer à sociedade quanto cada um dos seus servidores, dos seus funcionários recebe. Então, eu não entendo, e a CGU tem sido o posicionamento da CGU nesse sentido, né, nós não entendemos que a divulgação dos salários invade a privacidade das pessoas. Né? É uma informação pública, é um ônus que cabe ao servidor público. Quem se sente incomodado com isso, sinto muito, vá para a iniciativa privada.
né? Nós somos servidores públicos e devemos prestar contas à sociedade, inclusive do valor que recebemos como remuneração. Cabe lembrar que quando as pessoas se inscrevem para um concurso público, uma das primeiras informações que elas querem saber é o salário que vai receber na hora do seu ingresso, caso seja aprovado. Então, não se faz sentido, depois que uma vez é aprovado no concurso, ele venha a querer usar o direito da privacidade para negar o acesso à informação sobre quanto está recebendo agora, após a investidura, após promoções, como é que é o plano de carreira, que também é outra informação pública, né, que aquele determinado órgão pratica. Até para saber se ele é, de fato, adequado, justo, otimizado para que a gestão pública possa ser desenvolvida com eficiência e eficácia. Só para a gente encerrar, então, tem sido feita alguma campanha de conscientização para que o cidadão vá atrás da informação? Esse é o grande desafio que nós temos, nós, entidades do terceiro setor, os governos de uma forma geral, né, Ministério Público, tal, a Justiça, o Judiciário, tem para criar essa cultura do cidadão exercer esse direito. Então, nós temos, sim, planejado algumas coisas nesse sentido e acredito que será o nosso desafio internalizar na cabeça do cidadão brasileiro esse direito e fazê-lo exercer de forma plena e absoluta. O próprio governo tem incentivado também, né, doutor? Sem dúvida. Nós, quando discutimos a lei, sempre o maior interesse foi pensar na sociedade, como a sociedade usaria essa informação a seu favor. Então, é importante salientar que o cidadão deve utilizar a lei de acesso. A lei de acesso veio para ficar. E a sociedade deve exigir que os órgãos públicos sejam transparentes, forneçam as informações solicitadas no prazo estabelecido. Esse é um papel que cabe à sociedade. Bom, e com esse conselho, a gente chega ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Augusto Miranda, doutor Mário Vinícius Spinelli, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E a gente se vê na semana que vem. Até lá!